chifre cair sobre mim. E num deserto eu me encontrar. Me vi cercado por Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas, shalom, shalom, querida Fátima Lemes, Deus te abençoe, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus, você que está vendo a gravação dessa live. Hoje nós estamos aqui no último dia do mês de abril, só que nós já estamos no segundo dia do mês de Iá, glorificando a Deus por esse tempo profético que Ele tem nos trazido até aqui. O Senhor nos ajudou, um mês de vários desafios. Nossa, que mês, Senhor. Muitas foram as lutas, mas também grandes são as vitórias. Nós já tomamos posse em nome de Jesus. E eu coloco hoje esse louvor para contextualizar, configurar a nossa vitória no deserto em nome do Senhor Jesus. Passamos pelo mês de Nissan, o mês de libertação, o mês em que o mar se abriu e agora nós estamos vivendo novas oportunidades em Deus. No deserto agora já começam a se iniciar muitas ações no deserto. Lembra? No deserto tem milagre, no deserto tem provisão, no deserto tem tudo. Então não vamos fugir do deserto em nome de Jesus. Vamos nos alegrar no Senhor, na força do seu poder. Consagremos ao Senhor agora esta live em nome de Jesus. Pai amado e querido, nós estamos aqui na Tua presença santa e gloriosa, te agradecendo por essa oportunidade, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de chegarmos até aqui. Podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu te louvo, Senhor, por tudo que aconteceu durante todo esse mês de abril, por tudo que o Senhor ainda fará no dia de hoje, porque Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus que abre caminho no meio do mar. No meio do deserto o Senhor faz prodígios, sinais e maravilhas. E aqui nós estamos, Senhor, para tomar posse das Tuas bênçãos nesse mês, declarando sobre a nossa vida a libertação, declarando na nossa vida a cura, declarando sobre a nossa família, Pai amado, a presença do Espírito Santo. Ó Deus, eu declaro em nome de Jesus que nós, como mulheres sábias e posicionadas, mais do que nunca, nós nos posicionaremos nesse tempo, Senhor, porque o inimigo não vai ter vitória sobre nós. Assim como o Senhor venceu o inimigo na cruz do Calvário, nós estamos aqui também decretando a nossa vitória, porque essa vitória o Senhor já nos deu lá. Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada por ter enviado o Teu único Filho para morrer por nós. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, Pai, pelas vitórias, Pai. Obrigada, Jesus. Queremos celebrar, Pai, com o nosso corpo, com a nossa força, tudo que temos, tudo que somos, nós consagramos a Ti. É por isso que eu oro nesta hora, consagrando esta live, Senhor, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas falhas, por tudo, meu Pai amado, que nós fizemos que não agradou o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos convence, nos confronta, Senhor. Ó Deus, trabalha dentro de nós, para que nós sejamos transformadas a cada dia, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Nós avançaremos em nome de Jesus e que se abram os portais do céu sobre este novo tempo nas nossas vidas e que as nossas famílias sejam consagradas e impactadas pela Tua presença. Recebe essa live e cada mulher que está aqui em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do nosso Deus, aquele que é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. A Ele seja dada a glória para todo sempre. Amadas, que mês, glória a Deus. Nós estamos aqui para contar a vitória. O tema de hoje é a vitória espiritual sobre as nossas filhas. Se nós formos ficarmos olhando apenas para as dificuldades que nós passamos, ai, se nós formos ficar apenas olhando para as lutas, para as pelejas, o que seria de nós? Nós trabalhamos um mês de abril dentro do contexto, do detox espiritual, como nós trabalhamos aqui a casa, trazendo como a metáfora da alma, onde cada cômodo da nossa casa representa uma área da nossa vida. Esse foi o mês de nós estarmos em batalha espiritual pelos nossos filhos. E hoje, sendo hoje o último dia do mês de abril, a última live que nós estamos fazendo aqui nesse mês de abril, pois amanhã já se inicia um novo mês no calendário gregoriano,
sabendo que o calendário bíblico já iniciou esse novo mês, que não tem nada a ver com esse mês de maio, mas que já são outros mistérios que o Senhor tem trazido aqui para nós, que eu estou sempre falando. Mas dentro da nossa organização aqui, esse é o último dia. Amanhã nós já iniciaremos com um novo cômodo. Nós entraremos a partir de amanhã com o cômodo da área de serviço. A área de serviço vai falar sobre a vida profissional, vai falar sobre a vida ministerial, vai falar sobre o cumprimento do propósito, se você está de fato cumprindo o propósito do Senhor na sua vida. Deus ele vai te dar várias chaves aonde você terá êxito, onde você terá discernimento para que você venha compreender o seu posicionamento e que você venha mudar, né? Mudar o seu posicionamento aí que precisar, em nome de Jesus. E hoje nós estamos vivendo aqui um dia profético, um dia estratégico, no segundo dia do mês de Iá. Lembre bem, o mês de Iá é o mês de acordo com o calendário bíblico. Então eu quero que você entenda que o céu está comunicando para nós um novo tempo. E nós precisamos entender, vou trazer aqui um pouco, né, pincelando aqui um pouco no mês de Iá, dentro da metáfora aqui do quarto dos cílios, principalmente voltado aqui para o tema de hoje, que é a vitória espiritual sobre os nossos cílios. A vitória, ela já foi declarada sobre os nossos cílios eles são mais do que vencedores. E o mês de Iá é o mês de luz, é o mês de clareza, é o mês de revelação, é o mês de direção do céu. Por quê? Porque foi nesse mês aí que o povo de Israel, ele caminhou no deserto, ele começa essa caminhada entre a saída do Egito e o recebimento da Torá lá no Sinai. A Torá, nós sabemos que são aqui as leis, que são as direções que o Senhor deu para o seu povo. Então nós conhecemos a história. Se você não conhece, volta para ler a história de Israel e você vai ver. Nós estamos lendo, na verdade, né? Nós já estamos até um pouquinho avançados, porque nós estamos lendo já o livro de Levítico, mas você vai ver que tudo o que você está lendo na palavra, se você está acompanhando as lives, se você está entendendo tudo, você está vendo, você vai ver a Bíblia, o Antigo Testamento, principalmente aí os primeiros livros da Bíblia, né? Você vai ler com uma visão espiritual diferenciada. Eu espero que você esteja sendo sábio o suficiente para seguir as direções que estão sendo dadas. Então, é um tempo aqui para nós, no contexto espiritual, de transição, de cura e de preparação. Então, se prepara, se você está passando por um processo de enfermidade, esse é o tempo. Os portais da cura se abriram. Então você precisa se posicionar. E é um mês aqui principalmente para que você se posicione para ouvir a voz de Deus com clareza. Por quê? Porque Deus, ele está dando, ele vai dar aqui para nós durante esse ciclo. Deus, ele vai dar discernimento espiritual, clareza espiritual mais aguçada. Então é um mês aqui que está ligado à tribo de Issacar. A tribo de Issacar é uma tribo profética, e essa tribo ela tinha como uma missão, como uma unção, o discernimento dos tempos, e ela sabia, inclusive, ela recebia de Deus as instruções e dava a direção através do discernimento dos tempos que Deus dava para essa tribo. Então Israel, ela ouvindo, a nação ouvindo essa direção do discernimento dos tempos, a tribo de Issacar revelava para Israel exatamente o que eles deveriam fazer. Então conosco, né, nós como mulheres sábias e posicionadas, é um tempo aqui que Deus, ele está nos chamando para nós discernirmos o tempo espiritual em que os nossos filhos estão inseridos, discernir os tempos espirituais em que nós estamos inseridas, discernir o que é que o Senhor quer falar conosco nesse tempo. E nós não podemos aqui esmorecer, é necessário nós entendermos. Então nesse tempo o mundo espiritual, ele não está em silêncio. Então assim como o céu, ele está se movendo, nós já temos falado sobre isso, os movimentos do céu sobre as nossas vidas, onde o Senhor traz luz, o céu está se abrindo sobre nós, trazendo clareza. O reino das trevas, o inferno também já está tentando se antecipar e confundir os nossos filhos. Por quê? Porque nesse mesmo período desse mês de Iá, especialmente aí neste início, são muitos rituais espirituais ocultos que estão sendo feitos. E uma das entidades aqui que está sendo fortemente invocada
é uma entidade que a Bíblia traz o nome de Astarote. Nós vamos falar aqui durante a live um pouco sobre essa entidade, e tem também, de certa forma, uma ligação ali com o espírito de Afrodite. Então, Afrodite é uma figura mitológica que vem representando sedução, prostituição espiritual, contaminação emocional, contaminação sexual. Então, olha o que tem pairando sobre a terra nesse tempo. Então, qual é a nossa responsabilidade? Conhecer a verdade para que nós venhamos nos proteger e proteger os nossos filhos, proteger a nossa casa. Afrodite, inclusive, aí no mundo, né, é conhecido como a deusa do amor e a deusa da beleza. Mas, na verdade, nós sabemos que é uma entidade espiritual que está ligada à imoralidade, à luxúria e principalmente à destruição da identidade emocional e sexual, principalmente entre os jovens, que é quando está naquela fase, né? Fisicamente falando, emocionalmente falando, há uma energia. Os jovens têm uma energia diferente daqueles que são um pouco mais velhos. Então, quantas vezes nós vemos os nossos filhos sendo bombardeados com mensagens, músicas, vídeos e conteúdos com apelo sexual, né? No contexto de sedução, de narcisismo, de relativização de valores. Então a gente está vendo aí muitas dessas coisas acontecendo durante o mês. Eu trouxe temáticas aqui bem profundas ligadas a tudo isso que eu estou falando aqui. Então nós temos visto que isso aqui já é uma influência direta de principados e potestades. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra todos esses principados. Então até o termo, se você parar para ver, esse alimento aqui é afrodisíaco. Você já ouviu falar desse termo? Olha, toma isso aqui porque é afrodisíaco. Olha como o mundo ocultista ele trabalha. Você percebe que o mundo espiritual, ele é intencional. Talvez nós, no dia a dia, na correria e tal, nós não temos discernimento para percebermos que por trás das palavras já tem uma invocação. Então, olha, perceba bem isso aqui. Como que a cultura, ela traz uma contaminação. Então você já ouviu falar sobre esse termo afrodisíaco? É um termo que é muito usado aí, principalmente no mundo, que tem origem nesse espírito, que traz uma ideia de quê? Uma ideia de excitação, de desejo carnal, de prazeres fora da aliança, da presença do Senhor. Então esse é um tempo, inclusive, aqui que o mundo está sendo atacado por esses espíritos, por essas entidades. E nesse tempo profético aqui do mês de Ar, pela questão ali do trono zodíaco, quem é o trono que rege? É o touro. Então vamos lá, o mês de Ar, de acordo com o contexto bíblico aqui, o calendário bíblico, né? É um mês de cura. Então, a palavra de Deus vai falar sobre Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, é um tempo também de revelação. Você precisa pedir ao Senhor nesse tempo mais intencional, discernimento e revelação. Por quê? Porque foi o mês em que Deus revelou o maná. Deus, ele abriu as comportas do céu e abençoou o povo com o maná. Inclusive, nós sabemos que o maná foi para aquele tempo e hoje esse alimento, teoricamente, já não existe fisicamente falando, porque foi uma revelação de Deus para o templo, para o povo de Israel. Hoje nós temos o maná do céu em um outro contexto, do contexto espiritual. Então, é um mês aqui para você ter um encontro com o Senhor no Sinai. Inclusive, nós estamos aqui caminhando, depois que nós saímos da Páscoa bíblica, nós estamos caminhando rumo ao Pentecostes. Então, no próximo mês, já vai vir o mês do Pentecostes. Então você tem que estar antenada, ligada aos sentidos, aos significados espirituais das festas bíblicas, porque nós perecemos muito porque nós não acessamos esse conhecimento. Então não é sobre seguir uma cultura judaica, é sobre seguir a cultura do reino, a cultura bíblica. Está escrito na palavra e nós temos que nos apropriar dessas bênçãos espirituais, tendo discernimento e buscando no contexto espiritual se posicionar, porque o mundo espiritual rege de acordo com o que está escrito na palavra de Deus
queira as pessoas ou não, essa é a verdade e nós temos que nos posicionar. Então, nos posicionar dentro dessa verdade. É por isso que nós temos que buscar com sede, com fome, a palavra de Deus. E dentro do contexto aqui de astrologia, o mês de Iá também, esse mês nesse caso, né, que não é o mês de Iá, é o mês de maio, ele está sob a influência do trono de Touro. E o que é que esse trono representa? Representa estabilidade material para o mundo, né? Prosperidade, prazer sensorial. Então é uma estação aqui que Deus ele está nos dando oportunidades de fazermos escolhas de adorar a Deus ou adorar aos deuses do prazer. Então presta atenção, porque o que o mundo está trazendo de regência nesse mês é algo completamente fora. Só que é algo que é parecido para enganar. Vamos lembrar disso aí, porque nós precisamos ter discernimento espiritual. E Deus está nos dando discernimento. Me faz lembrar aqui que hoje ainda eu tive um sonho em que uma cobra estava sendo engolida, né? Uma batalha que estava acontecendo entre uma cobra e um camaleão. Um camaleão com um semblante de cavalo, aquela coisa toda. Uma mistura de camaleão, cavalo marinho, com a cabeça de cavalo. Então, nós estamos vendo aqui espíritos de engano tentando encobrir espírito de sedução para que nós, o povo de Deus, não venhamos estar com os nossos olhos abertos. É um tempo profético e você precisa se posicionar nisso em nome do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos aqui no contexto natural, nós sabemos que o touro, ele vai reger a questão, ele vai representar a questão da beleza, né? A questão da sensualidade, do conforto, do prazer físico, da segurança material. Mas no mundo espiritual, esses aspectos aqui, eles podem ser pervertidos por principados demoníacos, que neste caso aqui, é como eu estou falando aqui, que é a entidade que rege esse tempo, que é a Astarote, né? Astarote, que é essa entidade. Então, essa entidade aqui é um principado que atua de uma forma muito forte nessa estação, invocando aí disfarçadamente uma cultura. Então, essa cultura vem cultura já está dizendo, cultura é cultuar, é levantar um culto. Olha só, então essa entidade traz essa cultuação a Afrodite aqui, que na cultura grega é chamada desse nome, né? Para os gregos, né? Afrodite, e Vênus ali na cultura romana. Você vai ver tudo isso aqui na Bíblia, só que tem que estudar. Tem que buscar lá, porque a Bíblia diz que a sabedoria ela é um tesouro escondido. Então, ambas entidades aqui unidas, né, que forma essa potestade, o que é que representa? Luxúria, idolatria ao corpo, afirmação emocional através da sensualidade e a contaminação do DNA espiritual, do DNA emocional, do DNA sexual, e tudo isso aí vem sobre a nova geração, assim como também sobre a nossa geração, né? Então, é um principado aqui que, trazendo para esse contexto do tema da nossa live, ele vai fazer de tudo, ele vai enviar espíritos malignos, demônios para influenciar, para seduzir os nossos filhos por meio da cultura. E nós estamos vendo isso aí, esses tronos regendo aí a cultura. Então vem essa manifestação através das séries, das músicas, das redes sociais, dos jogos, das roupas, da própria linguagem e, por que não dizer, do comportamento? Porque o comportamento é a manifestação de tudo aquilo que já estamos sendo influenciados. Então vem também para desviar o foco da identidade espiritual dos nossos filhos. E dessa forma vai buscando inverter os valores bíblicos de santidade, de honra, de autoridade, de paternidade. E olha como nós estamos vendo uma geração contaminada. Olha como nós estamos vendo os filhos contaminados e, lamentavelmente, os filhos dentro das nossas casas, nós que dizemos mulheres de Deus, os nossos filhos estão sendo atacados dessa forma. Então o Senhor está chegando em um tempo em que Ele está abrindo o nosso discernimento. O discernimento, ele é aberto através do conhecimento.
Então é necessário. Ontem nós tivemos uma live maravilhosa com o Edu Borges e ele falou muito sobre essa questão de você, mãe, buscar conhecimento. E eu fiquei caladinha no meu cantinho só agradecendo a Deus e glorificando. Por quê? Porque muitas coisas do que ele falou veio apenas para contextualizar e confirmar o que eu já falo todo o tempo aqui. Então eu não trago aqui coisas, né, de outro mundo. Eu trago aqui o contexto da palavra de Deus. E eu e ele, nós não combinamos. Eu falei pra ele, olha, fica à vontade, a live é sua, eu quero que você se sinta em casa, faça o seu esboço. Ele não compartilhou comigo o que ele ia falar, eu compartilhei com ele apenas o tema. E o restante, deixei na direção do Espírito Santo e disse para ele, olha, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. E foi o que aconteceu. Ele trouxe referências bíblicas, ele trouxe os exemplos, ele trouxe o modelo ali, um exemplo vivo do filho dele, da atuação dele, a trajetória dele nesses 10 anos de experiência que ele tem trabalhando com famílias. E foi de fato, como a Fátima está falando aqui, foi maravilhoso, foi uma live riquíssima. Infelizmente, a fome e a sede do povo não está à altura para buscar na palavra de Deus as respostas. E a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quem assistiu, viu e recebeu, e eu espero que se posicione, como eu sempre falo aqui. Então, dentro de tudo isso aqui, nós temos visto como que o inimigo vem roubando aos poucos a santidade nas casas, a honra, a autoridade dos pais, inclusive atacando diretamente a paternidade, atacando diretamente o sacerdócio. E nós precisamos nos posicionar em nome do Senhor Jesus. Então tem uma porta cultural também sendo aberta. Essa porta, na verdade, ela já foi aberta, só que o povo que está na ignorância não sabe. Está ali levando a vida, na ignorância mesmo, sabe? No deixa a vida me levar. E tem mais, tem alguns que estão sendo alertados e estão preferindo continuar na iniquidade. Porque a iniquidade é aquele pecado que eu sei que é pecado, mas eu continuo seguindo aquele caminho. Então nós precisamos orar para que o Senhor arranque de nós as nossas iniquidades. Porque muitas vezes nós não temos força para lutar contra, muitas vezes nós não temos o conhecimento certo sobre a oração certa, a forma de orar, o posicionamento certo. É por isso que nós temos que buscar o Senhor em jejum, em oração, na palavra, e Ele abre os nossos olhos espirituais, Ele nos dá discernimento. Então essa deusa aqui conhecida como Afrodite, que é a deusa do desejo, ela abre uma porta dentro da cultura. Então é o trono aqui, é a regência do trono de touro no paganismo, e é usada aqui como ferramenta moderna para aprisionar a geração atual. E isso vem acontecendo, uma ferramenta, uma cultura que vem desde muito tempo. Você vê que aqui a Bíblia já vai falar lá bem no Antigo Testamento sobre os cultos a essas entidades. Então, não é de agora. Hoje nós vemos aí talvez nomes diferentes, lógico, porque entra aqui a questão do sincretismo religioso, onde a entidade é a mesma, mas os nomes se mudam, camuflam-se. Então vem muitos espíritos de engano para querer enganar o povo. E nós precisamos ter esse discernimento. E isso aqui vem para aprisionar gerações, principalmente adolescentes, jovens, crianças, trazendo erotização precoce, porque Afrodite é a deusa do desejo, da sensualidade. Aí você vai ver aqui, olha, compra isso aqui porque isso aqui é afrodisíaco. Tá com algum problema sexual? Olha, toma esse chá aqui que é afrodisíaco. Toma, faz esse negócio aqui porque é afrodisíaco. Então, esses nomes vêm exatamente de um culto a essa entidade. Então, lógico que a natureza, ela é riquíssima, ela traz todas as respostas. Inclusive Deus, quando Ele cria o ser humano, Ele cria a natureza com essa missão de alimentar o homem. Só que a Bíblia diz assim, Deus, Ele criou um mundo perfeito. Porém, o homem buscou muitas invenções. E todas as invenções que o homem inventou, o homem caído no pecado, todas essas invenções trouxeram malefícios. De forma que a longevidade de dias do ser humano foi sendo reduzida por causa de quê? Do pecado. E Deus disse, deixa eu reduzir a vida desses homens aí, porque eles vão se perder. E aí não haverá salvação.
E ele trouxe por sua graça, por sua misericórdia, o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos mostrar, para nos devolver a autoridade que foi perdida lá no Éden. E nós temos que, pela palavra, buscar essa autoridade e viver em autoridade em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, é esse tempo aqui em que nós temos visto uma erotização acontecendo aí na infância, na adolescência, a juventude nem se fala, né? É uma obsessão também, essa obsessão por estética, por padrões de belezas irreais, é inclusive uma maldição aqui, é de uma regência do trono de Afrodite, né, que vem trazendo essa coisa da sensualidade, uma necessidade que as crianças elas têm. E antigamente você poderia dizer assim, isso aqui é coisa de mulher, porque mulher que é vaidosa e tudo mais. As crianças já vêm muitas vezes com esse desejo de imitar as mulheres, só que hoje nós vemos que isso perpassou. Os homens também, os meninos, aí você vai ver muitas modas, muita sensualidade. Quando a gente fala de sensualidade, minhas amadas, nós não estamos falando apenas no contexto espiritual. Nós estamos falando sobre aquela questão de mostrar algo com uma potência a mais. É uma sedução. Sedução, o espírito de sedução deixa você seduzido por algo, deixa os filhos, os jovens, os adolescentes seduzidos por algo. E muitas vezes essa sedução não é visivelmente uma sedução ligado a algo sexual em si, mas é uma sedução por si mesmo, por sua própria aparência, sabe? É aquela coisa de manipulação, de encantamento. E é o que nós temos visto aqui acontecendo em massa. E com isso vem confusão da identidade sexual, da identidade do gênero sexual, né? E contudo o pior acontece. A perda do temor a Deus. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é exatamente temer a Deus. E com isso, jovens, crianças, adolescentes caminhando a passos largos na tolice. E aonde vai chegar essa geração? Então isso não pode atingir as nossas casas. Vai bater na porta? Vai. Bate mesmo. E principalmente, porque quem já tá lá atolado no mundo, o inimigo já tá, já tá aqui. Tá tudo certo. Agora, quem está buscando fazer a diferença, os ataques vêm com muito mais veemência. Porém, a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus está esperando que você use a sua autoridade. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus disse assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, as boas novas do reino de Deus. E que reino é esse? O reino em que você é príncipe, em que você é princesa, em que você é rei, em que você é rainha, em que você usa a sua autoridade. Não fica nessa passando a responsabilidade para os outros. Assuma a sua responsabilidade espiritual. Assuma a sua autoridade espiritual. E vá buscar no Senhor. Senhor, como é que eu posso usar o meu cajado? O cajado da autoridade que o Senhor me deu. A palavra, a espada do Espírito dentro da minha casa. Como é que eu posso fazer isso? E vá orando, o Senhor, Ele vai te dando discernimento. Então, nós vemos aí no mundo natural, chamando isso de liberdade emocional, de empoderamento, olha só. Mas no mundo espiritual, isso aqui é uma estratégia de contaminação em massa. E aqui trazendo escravidão emocional, sentimental, sexual, física, financeira, escravidão em cima de escravidão. Mas esse não é tempo de escravidão, esse é tempo de libertação. O Senhor já te libertou do Egito. Nós estamos nesse segundo mês, dando passos agora, né? Para avançarmos, mesmo que no meio do deserto. Por que o povo precisou passar pelo meio do deserto? Porque o povo teve dificuldade de se libertar na mente do Egito. O povo teve medo. O povo teve medo de avançar. Mas há esperança. O Pentecostes está logo ali. Aleluia. E a Bíblia diz que o dia de Pentecostes foi aquele dia que a casa se encheu da glória do Espírito Santo de Deus, e toda a carne ela será alcançada por este avivamento, e nós estamos debaixo desta unção, e que a nossa casa, que a nossa família também viva isso aqui. Então, trazendo essa contextualização de tudo que eu trouxe aqui,
para o tema da live. O tema da live é vitória espiritual sobre os nossos filhos. Hoje, sendo o segundo dia aí do mês de Iá, o Senhor está nos chamando para discernirmos os tempos como a tribo de Issacar. A tribo de Issacar. Issacar foi, se eu não me engano, o quinto filho de Jacó. Então, ele recebeu essa bênção. Deus, ele deu discernimento espiritual para o povo dele. Deus, ele deu. Você já viu que tem pessoas que ela tem mais discernimento espiritual do que outras pessoas? Você já percebeu isso? Porque Deus, ele vai dando o dom a cada um de acordo com o propósito dele. Então, de repente, o seu discernimento espiritual, ele não é tão amplificado porque você não acessou conhecimentos que você precisa ter. Como é que você quer ter discernimento de uma coisa que você nem conhece? Faça o seu esforço, por favor. Se posicione em nome do Senhor Jesus, porque esse é o tempo de você discernir aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Esse é o tempo de você discernir aquele que de fato está querendo algo com Deus e aquele que não está querendo nada. Esse é o tempo de você discernir. É o tempo de eu fazer o quê, Senhor? É o tempo de eu ir para a guerra? É o tempo de eu calar? É o tempo de eu clamar? É o tempo de quê, Senhor? O que é que o Senhor quer que eu faça? Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. Tem até tempo de nascer e de morrer, que está estabelecido pelo Senhor. Então, qual é o tempo? Você vai deixar a morte chegar na sua casa por você não ter discernimento, para você entender, discernindo que o seu posicionamento em oração, em renúncia, em arrependimento, em correção do altar, você vai deixar a morte chegar para sua casa, seja ela morte física, morte espiritual, emocional, seja que tipo de morte for. Você vai permitir que a morte chegue na sua casa porque você não tem discernimento para você saber o que é que você tem que fazer? Quando os ataques vêm, quantas vezes Deus ele mostra, a Bíblia diz que não acontece nada, sem que Deus ele não revela os seus profetas. Quantas vezes Deus revela em um sonho? Deus revela através de um profeta. Deus revela, e muitas vezes os profetas, principalmente os profetas da casa, eles são desonrados. Eles não são aclamados. E aí eu me lembrei aqui do vídeo que a Gi compartilhou lá no grupo, falando sobre o espírito do engano que estavam sobre aqueles outros profetas na história do rei Acabe. E o rei Acabe tinha uma raiva, porque o rei Acabe queria discernir o tempo, se era o tempo de ele ir para a guerra ou se era o tempo de ele ficar em casa. Era a decisão para ele. E aí todos os profetas estavam dizendo, vai que o Senhor vai te dar vitória. Vai, e fazia ensinações e coisas. Só que tinha um profeta apenas, que Deus disse assim, sobre você repousa a verdade. E tudo, o rei Acabe tinha uma raiva desse profeta, porque ele dizia assim, olha, ele em conversa lá com o outro rei de Judá, eu esqueci até o nome, acho que Josafá, ele dizia assim, olha, tem esse rei aí, ou tem esse profeta, que tudo que ele profetiza contra mim, eu acho que é uma coisa pessoal que ele tem contra mim. Só que, existia sobre, perceba como são as coisas, existia sobre o trono de Israel, sobre o reino de Acabe, existia um espírito de sedução. Porque era o espírito de Jezabel, do autoritarismo, da sedução espiritual, da manipulação que estava regendo a nação de Israel. E a Bíblia diz que a rainha Jezabel, ela induziu o povo a adorar essa entidade de sedução, o espírito de Jezabel em si, como nós sabemos aí, que tem vários nomes aí, hoje na nossa cultura, no sincretismo religioso, nós vamos ver vários nomes diferentes. Mas você vai ver um espírito de sedução reinando. Jezabel, ela tinha um espírito tão terrível de sedução que ela convencia. Inclusive o próprio rei Acabe, ele estava debaixo da regência desse trono, porque ele não se posicionava. Ele era um rei passivo. Ele não tinha voz de autoridade. Ele se rebaixava a ponto de ela ter que tomar no autoritarismo respostas, direções e dar ordens. Inclusive foi ela que mandou matar lá o dono da vinha que Acabe desejou, e Acabe, na visão dela, não teve coragem para ir lá e tomar a vinha de Nabote. Então você vai ver esses modelos. Era um espírito de sedução que pairava
sobre os profetas de Israel, mas existem os remanescentes, e digo mais, os remanescentes são minorias. Você vai ver ali o profeta, esqueci o nome do profeta agora, minha gente, como é que pode um negócio desse? Miqueias, não era o profeta Miqueias, Micaías, acho que era Micaías o nome dele. E você vai ver o Espírito da verdade repousando sobre aquele profeta, o único. E era o que tinha coragem de confrontar o sistema, de colocar o dedo na cara de Acabe e dizer a verdade. E aquele profeta apanhou feio. Inclusive quando ele disse não vá, porque Deus está me mostrando que o povo de Israel volta exatamente como um povo sem pastor. Ou seja, o profeta já estava pré-anunciando: se você Acabe e for para essa batalha, você vai morrer. E ele não acreditou, porque a voz da maioria era o que estava falando mais alto. Onde essa história de a voz do povo ser a voz de Deus, eita mentira do capeta. Olha só. Qual era a voz que estava imperando na mente de Acabe naquele momento? Era dizer assim: vá, você vai ter vitória, você vai vir como um grande homem aclamado e tal e tal. E o profeta estava dizendo: não vá, porque eu estou vendo que o povo está todo perdido. O povo não tem pastor, o povo está perdido, espírito de sedução na mente daquele povo. E o que foi que ele fez? Ele acreditou na voz da maioria, na voz do povo, que se diz ser a voz de Deus. Olha só isso aí, que coisa séria, que coisa séria. E com esse posicionamento ele perdeu a vida, inclusive. Então preste atenção. Se Acabe tivesse discernimento, se ao invés de estar debaixo de um trono de encantamento, se ele tivesse tido discernimento, ele ouviria. Às vezes você tem que ir contra. Às vezes você tem que ir contra as vozes do mundo. Você precisa ir, às vezes, até mesmo dentro da igreja. Tá todo mundo dizendo que é por aqui. Às vezes você tem que confrontar o sistema. Deus está chamando você profeta, ele confronta o sistema. Pode estar dizendo todo mundo que é desse jeito, mas se você estiver posicionada, certa de que é o Senhor que está regendo a sua vida, você vai tomar tapa na cara, porque foi o que aconteceu com Micaías. Ele tomou tapa na cara. Olha, ele acabou de profetizar e pá, deram na cara dele. E ele continuou. Só que no final, todos tiveram que ver, porque ele disse assim, então vamos esperar o final, e a resposta que vier, aquilo que prevalecer foi o que Deus falou. Então, passou. Não adianta agora mais chorar pelo leite que já foi derramado. Esse é o tempo de você buscar discernimento, de você ouvir a voz de Deus, de você entender, e de você ouvir a voz dos profetas, entendendo que esse profeta, ele está falando pela voz de Deus, e não pela tal da voz do povo. Voz do povo não é a voz de Deus. Voz do povo não é. Olha, Deus, ele vai permitir as coisas acontecer, porque Deus, ele é justo com as suas próprias promessas. A Bíblia diz que aquilo que é concordado na terra é concordado no céu. Então foi concordado ali que era para ir. Todo o povo, inclusive o rei Acabe como autoridade, ele disse, eu vou. Então, no céu, ou seja, no mundo espiritual, foi concordado também. Não significa dizer que porque foi concordado no mundo espiritual, que essa era a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era que Acabe ouvisse o profeta Micaías. Mas ele ouviu? Não ouviu. Então ele estava fora da vontade de Deus, há tanto tempo. Não adianta você estar, eita Deus, não adianta você estar em um posicionamento em que você faz um monte de coisa fora da vontade de Deus, e quando chega na hora do aperto, você quer saber de Deus, Senhor, me mostra aqui o que é que eu tenho que fazer. E as outras fases você ignorou. Você entronizou outros tronos, deu vozes para demônios, para entidades, e agora na hora do aperto que está a sua vida correndo risco, você quer que Deus te responda e quer que Deus ele se revele. E Deus diz assim, não é assim não, filho, não é assim não. Para de querer ser interesseiro. Você tem que ter uma vida. Isso aqui precisa ser um estilo de vida. Discernimento espiritual precisa ser a busca de todo crente em todo o tempo. Você precisa discernir o tempo que você está, qual é o posicionamento que Deus quer que você tome em relação a todas as áreas da sua vida, para que você se comprometa com isso. Mas não tem como você seguir um embasamento se você não tiver mergulhada na palavra de Deus. Não tem como. Não tem como. O espírito do engano vem. O espírito da sedução vem. E foi exatamente aquele espírito de engano que foi enviado sobre
todos aqueles profetas. Em Acabe já existiu o espírito da sedução. O espírito da sedução é a cobra. O espírito do engano, a camuflagem, vem para acobertar a sedução, para dizer, vai dar tudo certo. Quando na verdade tem alguém com autoridade dizendo, tem coisa errada nesse meio aí. Tem problema aí, mas quem vai ouvir a voz do profeta? Quem vai ouvir? Que se levantem os profetas para saber, vai sofrer, vai tomar tapa na cara, mas é preciso se posicionar. Esse é o tempo de você romper com esses tronos que querem governar o coração dos nossos filhos, o coração da nossa família. Esse é o posicionamento que nós temos que ter aqui, trazendo para o contexto aqui do detox espiritual, do quarto dos filhos, da vida espiritual dos filhos. A vitória espiritual sobre os filhos já está sendo liberada, já foi liberada, já está sendo decretada, já foi decretada, na verdade, e hoje nós estamos aqui para, selar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É necessário você destronar Afrodite, destronar Astarote no território emocional, no território sexual, no território espiritual da nossa família. Eu e você precisamos fazer isso, mas primeiro, nós temos que destronar esses altares de nós. Muitas vezes somos nós que estamos com o espírito de sedução e não percebemos. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja qual é a influência que eu estou seguindo. Às vezes você tem uma influência geracional, já é uma influência de autoritarismo que vem da sua família, onde mulheres, elas são as machonas, as mandonas. Preste atenção aos sinais que a sua família dá. Presta atenção aos sinais, aos exemplos que você teve, que você tem na sua casa. Olha para o seu histórico, mulher, para que você possa descobrir qual o trono que está regendo. Por vezes chegam mulheres para mim que falam assim, olha, eu sei que tem um padrão, onde na minha família as mulheres, elas são mandonas. As mulheres mandam nos maridos e os homens ficam ali acuados, os homens ficam ali oprimidos. Olha só que coisa séria. Vá, minha irmã Solange, na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, minha amada. Então, observa isso aqui e veja qual é o trono regente na sua família. Para que você se posicione contra, porque você não pode mais alimentar esse trono uma vez que você sabe dessa verdade. Não faz sentido você saber a verdade e continuar na iniquidade. Porque continuar na iniquidade é isso, você sabe. Existe uma regência. Senhor, olha o meu comportamento, porque eu sou tua mandona. Porque eu quero ser aqui a estrela principal. Ah, Senhor, por que eu sou tão passiva? Porque eu não me posiciono? Tem um trono de sedução sobre a sua vida, de encantamento sobre a sua vida. Então, o trono que age com autoritarismo, ele vai sufocar quem está por baixo, que não se posiciona, que é um passivo. Preste atenção, muitos homens hoje passivos, quantos esposos passivos, quantos pastores passivos. Nós não podemos ser nem passivos nem autoritários, porque autoritarismo também é trono maligno. E quando nós estamos agindo debaixo da regência desse trono, nós causamos morte, destruição, e as ovelhas ficam exatamente assim, espalhadas, como o povo de Israel, assim como a visão que Micaías teve. Eu vejo o povo de Israel como ovelhas espalhadas sem pastor. Ovelhas espalhadas sem pastor é falta de direção, é falta de discernimento do líder, do pastor, da mãe. Você é uma pastora na sua casa. Deus, ele te deu uma missão de pastorear os seus filhos. Às vezes a gente fica vendo tanto nome, né? Ah, meu Deus, e ficamos preocupadas. Oh, Deus já nos deu essa missão faz tempo. E nós estamos preocupadas com status. Estamos muitas vezes preocupados com nomenclaturas. Esse nome aí não assusta Satanás. Mas joelho no chão, discernimento espiritual, vida com Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, afugenta o inimigo. A Bíblia diz assim, resistir. Primeiro, chegai-vos a Deus. Chegou a Deus? Conecte-se com Deus. Resistir ao diabo. Resista. O que é resistência? É você peitar o inimigo ali com a palavra, a espada do Espírito. Não é com autoritarismo, não é com passividade, não. É com a palavra, a verdade. Vai comer a palavra, vai se alimentar, afiar essa palavra aí para você declarar sobre o inimigo a palavra da verdade, porque ele não vai ter outra opção a não ser fugir de você. Aí talvez você se pergunte, por que o inimigo não está fugindo de mim? Porque você não está afiado na palavra, você não está vivendo a palavra, você talvez esteja pregando a palavra na igreja, talvez você esteja falando da palavra para os seus filhos, mas você não está vivendo a palavra. Jogou tudo fora. Não adianta.
Deus, ele não é menino. Não adianta você, na hora do aperto, você querer clamar por Deus, para Deus te mostrar o que fazer e se acontecer, se você, rejeitou tudo. O mínimo que você tem que fazer é se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Pelo tempo em que você rejeitou, pela sua ignorância e pela sua iniquidade. Abandona o pecado, abandona a iniquidade e você vai ver a sua família avançar em nome de Jesus. Então esse é o tempo de você destronar a Afrodite. Esse é o tempo de você destronar Astarote aí no território emocional, sexual, espiritual, financeiro, conjugal, em todas as áreas da nossa família. Você precisa, eu e você precisamos destronar. Então vamos hoje receber aqui como desafio profetizar o que está escrito lá em Isaías capítulo 61, versículo 9, na vida dos nossos filhos. Olha só o que é que diz: a sua descendência será conhecida entre as nações e os seus filhos no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como descendência abençoada pelo Senhor. Glória a Deus, é uma descendência abençoada do Senhor. E esse é o desafio que eu tenho para você hoje, mulher, para que você aproveite este tempo para você fazer uma oração profética sobre os seus filhos, selando todas as batalhas espirituais desse mês que você viveu. Talvez esse foi um mês aí, um dos meses mais desafiadores que você viveu, no contexto aí do treinamento, da educação dos seus filhos. Mas se você esteve aqui, você esteve se alimentando da palavra. E você recebeu injeção de autoridade, não injeção de autoritarismo. Você recebeu palavra de autoridade. Ontem nós falamos sobre o poder da palavra, das palavras ditas pela boca dos pais na vida dos filhos. E quantas mulheres feridas hoje, porque os pais, o pai, a mãe, liberou palavra de maldição, liberou palavras duras, achando que era correção, quando na verdade estava sendo usado pelo diabo para destruir a identidade e o propósito daquele filho. Mas hoje é o tempo de você ressignificar essas histórias, de você buscar na sua memória. O Espírito Santo, ele traz isso de uma forma muito clara para nós. Ele fala nos sonhos, ele fala nas lives, ele fala na palavra, em uma conversa formal, informal. Ele fala. Preste atenção para discernir a voz do Senhor. Preste atenção para você discernir as vozes dos profetas de Deus, para que você não fique contaminada, para que o espírito da sedução não te tome a ponto de a morte entrar na sua vida, por causa de você não ouvir a voz de Deus. E sabe o que é mais interessante na história de Acabe? Eu sempre falo sobre isso quando eu ministro sobre batalha espiritual. Acabe, ele sendo um rei, ele foi camuflado, feito um camaleão, sabe, gente? Porque, era um espírito de engano que estava também atuando. Ele estava debaixo de um favor, de um espírito de um engano que estava regendo através da boca dos profetas. E ele vai para a batalha. E a Bíblia diz que Acabe, ele não se apresentou como rei. Ele foi com a capa preta, escondido, para que ninguém soubesse quem ele era. E ele estava por baixo com a sua armadura, porque ele não era besta de ir para um campo de batalha sem a sua armadura. Só que na armadura de Acabe, assim como nas armaduras existem brechas. Agora, quem é que vai se posicionar para fechar essas brechas? O crente fiel a Deus, que está o tempo todo pedindo cobertura do Espírito Santo para que ele feche essas brechas, porque as brechas representam os pequenos erros, as falhas que nós cometemos. É por isso que nós temos que estar pedindo o tempo todo o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Porque se existem brechas, a obra de macumba vai pegar sim, a feitiçaria vai pegar sim, a palavra de maldição vai pegar sim, porque a Bíblia diz que maldição sem causa é que não se cumpre, mas se tem causa, vai se cumprir sim. E existia uma maldição liberada sobre a vida de Acabe. A maldição é o quê? É um mal que foi dito pela boca de Deus, do profeta, seja lá de quem for. E Deus, ele já tinha declarado a palavra de mal sobre a vida de Acabe, porque ele não discerniu para ouvir o que era que o Senhor estava falando. Então já estava, a palavra foi uma palavra profética, foi uma profecia. Palavras são decretos, são profecias. Então o profeta declarou, porque era aquilo que o Senhor estava dizendo. Como ele não quer ouvir, ele vai pagar o preço. E sabe o que foi que aconteceu? No meio da batalha, você não vai ver dizer lá que veio todo mundo, identificou que era Acabe e foi lá em cima dele, esfaqueou. Você não vai ver dizendo isso, não.
Ele morreu de uma forma terrível. A Bíblia diz que uma flecha acessou o corpo de Acabe através de uma brecha na sua armadura. Preste atenção, você que diz que arrota a santidade, que tem uma armadura poderosa, mas que não fecha as brechas na sua vida. E a gente sabe que no contexto, eu sempre falo isso aqui, no contexto de batalha, no contexto físico falando, as flechas, elas são armas poderosas. E elas matam, não apenas por flechar o coração, por flechar uma parte do corpo que vai dar uma hemorragia e tal, como muitas vezes a gente pode imaginar. Mas existem flechas que são usadas nas batalhas, que em suas pontas, elas têm veneno, contaminação, pecado, iniquidade. E aí o inimigo, lança a flecha e por um acaso, entre aspas, do nada, sem querer, pega em quem? Naquele que o profeta tinha dito, não vá, fique em casa. A direção para você é essa, fique em casa, não vá. E essa flecha alcançou, atingiu a corrente sanguínea do rei Acabe. E ele morre, mesmo estando com a sua armadura. As brechas, preste atenção com as brechas. Aquilo que você pensa, que você diz que não é nada demais. Aquilo que você pensa que não, isso é coisa da cabeça dos outros, isso é coisa da minha cabeça. Presta atenção. Busca a unção do Senhor para você discernir a voz de Deus, aquilo que Ele quer falar para você não morrer e não morrer junto com você e toda a sua família. Ponha em ordem a sua casa. Organize a sua casa. E esse é um tempo, inclusive, para você declarar a vitória do sangue de Jesus sobre as suas emoções, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre as suas escolhas e fazer também uma faxina física na sua casa. Porque o mundo físico, ele diz da bagunça que está no mundo espiritual. A casa bagunçada, a casa suja, fedorenta, bagunça para tudo quanto é lado, é roupa daqui embolada, é prato sujo. Olha, isso aqui está revelando a batalha espiritual que você está enfrentando no mundo espiritual. Existem casas que só a misericórdia de Deus. Eu já vivi situações de entrar em casas que a minha natureza humana rejeitava, tinha nojo de beber um copo d'água. Por quê? Porque é aquilo que a gente está vendo. Então, aquilo que nós vemos materializa uma informação no nosso cérebro. Essa casa aqui passa longe de limpeza. Uma coisa é você chegar em uma casa que você está vendo que existe, que tem uma bagunça, porque a pessoa está ali fazendo uma faxina. Toda faxina exige uma bagunça. Se você vai arrumar um guarda-roupa, não tem como você arrumar esse guarda-roupa, você faxinar esse guarda-roupa sem antes você fazer essa bagunça. Você tira tudo pra fora, gente, é uma bagunça, uma loucura. Aí você diz assim, eu não tenho nada, mas tu vai fazer uma faxina dentro de casa pra tu ver. É tanto breguês que sai dentro desse guarda-roupa, dentro desses armários, que você não tem noção. Aí você vai aos pouquinhos. Bagunçar é muito fácil. Tira tudo pra fora, rápido, rápido. Joga tudo em cima da cama e fica aquela bagunça. Organizar dá trabalho, porque organizar é processo. E quem está submisso ao processo? Quem quer se submeter ao processo da libertação, da cura, da faxina no corpo, da faxina na alma, da faxina no espírito? Quem quer parar tempo para dizer isso aqui não presta mais, tem que ser lançada fora. Eu tenho que renunciar a isso aqui. Então, uma casa bagunçada revela a bagunça da alma. Então, presta atenção para você colocar em ordem o seu altar, para você colocar em ordem a sua casa, o altar dos seus filhos. Você é responsável por esse altar. Você é responsável por essa faxina na alma do seu filho. Você é responsável. Entenda isso, que você é aquela que recebeu a missão de lançar os seus filhos como flechas na mão do guerreiro, na mão do valente. É você. É você, são os pais que têm essa responsabilidade. Então, olhe para sua casa e veja. Porque pela sua casa você vai conseguir discernir o tipo de batalha espiritual que você está enfrentando. E aí você vai estudar sobre isso, você vai pesquisar. Gente, libertação é isso.
As pessoas pensam que libertação é coloca a mão na cabeça, sai. Oh, isso aqui é a parte mais simples da coisa. É quando há a manifestação da influência demoníaca que ficou tão forte pela presença do Espírito Santo no ambiente, que aquele demônio se manifesta. Mas muitas vezes o demônio se manifesta na igreja, é expulso na igreja, mas quando sai na porta da igreja já está esperando para poder se apropriar daquele corpo novamente. Sabe por quê? Porque não há limpeza, porque não há arrependimento, porque não há aquele processo de você continuar a libertação. Dê continuidade à libertação que você recebeu, a libertação que você, as palavras que você recebeu aqui na vida dos seus filhos. Dê continuidade, faça isso todos os dias. Então você está sendo convocada para você fazer uma faxina no quarto dos seus filhos como um ato profético. Eu falei todos esses meses, gente, olha, todo esse mês eu falei todos os dias. Ore, Salmo 91 é Salmo de libertação, não é um ritual que eu tô falando, é para você se apropriar do que está escrito e você mandar embora todo espírito ruim. Primeiro faça isso em você. Você precisa ter essa vida, isso aqui precisa ser um estilo de vida. É um estilo, o que é um estilo de vida? É aquilo que eu faço todos os dias, faça sol, faça chuva. Eu sei que meu compromisso é esse é meu estilo, eu não vou mudar meu estilo. Então você precisa colocar o seu estilo pautado no reino. O reino é autoridade, é posicionamento. Então creia, viva esse reino, porque Jesus ele veio para devolver esse reino para você, esse posicionamento para você. Então você vai remover da sua casa objetos, roupas, símbolos, músicas, livros, imagens, tudo que carrega sensualidade, tudo que lembra o pecado, tudo que te lembra um tempo de sedução, de engano, de encantamento. Expulsa isso da sua casa em nome de Jesus e traga a luz. Esse é o tempo de você trazer a luz. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor está nascendo sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer sobre o seu rosto a sua luz, a sua misericórdia, a sua graça. Essas são as palavras proféticas que o Espírito Santo compele o meu espírito para ministrar sobre a sua vida hoje. Traga luz, traga consagração para esse ambiente. Levante altares de oração, de adoração, de perdão. Não é tempo de pai ficar brigando com o filho. Não é tempo de mãe estar em guerra com o filho. Não é tempo de alinhar. O coração dos pais precisam ser alinhado ao coração dos filhos. Os corações dos filhos aos pais. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus fala sobre isso. Porque quando há briga, contenda, isso quer dizer que há um espírito de desonra imperando na casa. E você precisa destronar esses tronos malignos que tem trazido sobre a sua família, essa regência. Meu Deus do céu, quantas casas em que filho não respeita pai, filho não respeita pai e mãe, em todos os contextos, gente, em todos, não estou falando apenas de um comportamento de responder o pai e a mãe, não, eu estou falando em todos os contextos. Um filho, por exemplo, que está em fornicação, está desonrando seus pais. Veja só o quanto isso é sério. Sem falar dos pais, das mães que usam de autoritarismo, achando que porque são autoridade, que são os que estão ali no trono, tem que, sabe, sufocar, reprimir. Ei, desce do pedestral em nome de Jesus. Desce desse trono de autoritarismo que não foi esse lugar que o Senhor te deu. A mulher sábia, ela edifica a casa. Agora a tola, ela destrói com as próprias mãos. Isso é muito sério. Muito sério, olha só, a Júlia aqui, a Júlia Nascimento, bom dia pastora, convivo com os pais dos meus filhos há 15 anos. Hoje está me incomodando muito sobre o casamento. Me dê um direcionamento? Olha só, eu preciso conhecer detalhes da história. Que tipo de incômodo é esse? O que é que está acontecendo? Então, eu não posso te dar um direcionamento assim, sem conhecer a base. Porque senão seria um direcionamento tolo. Eu não posso fazer isso. Agora, se você quiser me procurar no direct, mandar uma mensagem no WhatsApp, me contando a história para eu entender a base, aí sim eu posso até te dar um direcionamento, se o Espírito Santo de Deus me permitir, se ele me conduzir, né? Se eu tiver esse discernimento, porque não vem de mim, vem do Senhor. E eu preciso que você entenda isso em amor. Em nome do Senhor Jesus. Então, minhas queridas, se posicionem, porque vocês têm uma missão. Então, a missão da mãe
prática para esse dia é atender a voz desse convocamento que o Senhor está fazendo, para que você se posicione. Então, qual é o desafio de hoje que eu tenho para você? Para você levantar um clamor pelos seus filhos, declarando vitória espiritual sobre eles, profetizando libertação, cura, identidade restaurada. Mas olha, não adianta de nada você orar, clamar por tudo isso, sendo que depois você vai ser aquela que vai enjaular seus filhos com palavras. Presta atenção sobre isso aqui. Amém, minha amada? Vou ficar no aguardo. Então você, como mulher de Deus, você é sentinela na sua casa, no seu lar. Você carrega, você tem que entender isso. Você já carrega essa unção de restaurar o altar familiar. Então, esse mês aqui, o mês profético, o mês de Iá, é o mês da clareza, do discernimento. O Espírito Santo, ele quer te dar discernimento, não apenas nesse tempo, nem todo o tempo nós precisamos buscar, mas há uma unção liberada, há um fruto que foi liberado sobre a terra, onde o discernimento fica mais aguçado para aqueles que estão posicionados. Então, o Espírito Santo, ele quer te dar um discernimento mais apurado para você proteger os seus filhos espiritualmente, seja na infância, seja na adolescência, seja na juventude. Só se posicione nisso em nome de Jesus e profetize. Hoje, como mães proféticas, eu quero incentivar você e nós vamos selar aqui essa live com a oração, selando aí todas as batalhas espirituais que nós travamos neste mês, nesse detox espiritual. Então vamos levantar as nossas vozes declarando, Isaías 61, versículo 9. Vamos levantar essa palavra profética sobre a nossa descendência. A sua posteridade será conhecida entre as nações. É uma profecia, é um decreto que já está liberado sobre nós. Nós só precisamos estar debaixo desse decreto, porque o decreto vai vir de cima. A ordem já veio de cima. Olha o que o Senhor está dizendo: a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes entre os povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como descendência abençoada do Senhor. O decreto está dado. Agora, a base, você está fazendo? Eita Deus. Então declare isso com autoridade, mas se posicione para fazer o que precisa fazer. Seus filhos, eles não devem ser confundidos. Eles não serão confundidos. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Eles não serão escravizados, nem continuarão escravizados pelo pecado. Eles não andarão no engano, na sedução, não se renderão à cultura da nova era. Presta atenção nisso aqui. Não se renda à cultura da nova era, nem tampouco aos encantos desse mundo. Os nossos filhos são promessas, são filhos da promessa, são heranças do Senhor, são separados para um propósito santo. Não vamos confundir as coisas. E o desafio de hoje é exatamente você orar declarando essa palavra sobre a vida dos seus filhos. Unja o quarto dos seus filhos, unja o travesseiro, os cadernos, objetos. Deixa Deus te usar aí. Então, se você não crê em unção, você não quer fazer, não faça, mas não murmure. Mas ore, creia, porque a unção é uma materialização daquilo que você está orando. É uma fé ativada. Mas cada um tem a sua fé e ninguém vai brigar por isso. Então peça ao Espírito Santo para ele te mostrar qualquer objeto, música, hábito, amizade, palavras lançadas, pessoas que estão ali fazendo feitiçaria, trazendo inimizade, disse-me disse, problema disse, daquilo outro. Ore para que o Senhor te dê discernimento, porque qualquer coisa dessa aí que esteja servindo como porta de entrada para confusão espiritual, para sedução espiritual, você precisa discernir, você precisa saber. Então faça essa faxina espiritual com discernimento, em nome do Senhor Jesus. E que o mesmo Deus que guiou o povo de Israel no deserto com a coluna de fogo, fogo também é clareza, e também guiou com a nuvem, proteção, que esse Deus, ele te guie como mãe, como uma mulher sábia, para que você tenha, além da sabedoria, tenha discernimento e use essa autoridade que Deus, ele já te deu. Lembrando que a vitória sobre os seus filhos já foi decretada nos céus. Agora só resta você se posicionar e viver tudo que você aprendeu aqui durante esse mês. Aplique na sua alma, aplique na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Vamos finalizar em nome do Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome para todos sempre.
Pai amado e querido, nesta hora, Senhor, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, como mulheres sábias e posicionadas, mães que não têm se conformado, Senhor, com os ataques espirituais que têm vindo, Senhor, sobre os nossos filhos. Nós estamos aqui mais uma vez, meu Deus, nos alinhando, Senhor, ao Teu calendário, ao Teu tempo, que é bom, perfeito, agradável, a Tua vontade, que ela assim, Senhor, se contextualiza. E aqui nós estamos reconhecendo, Senhor, esse tempo profético, um tempo de revelação, um tempo de discernimento e de direção celestial. Tudo que nós temos aprendido aqui, Senhor, é porque o Senhor tem trazido clareza, Senhor, sobre os nossos olhos. Ó Deus eterno, obrigada, porque o Senhor já não nos deixa mais na escuridão, porque nós, ó Pai amado, sentimos desejo de ouvir a Tua voz, a Tua direção. A Tua luz está resplandecendo e os nossos olhos espirituais estão sendo abertos através do conhecimento, porque a Tua palavra diz: conhecereis a verdade te libertará. Não tem como, Senhor, ser liberto quando nós estamos, Senhor, no cativeiro de trevas, porque nós não enxergamos o caminho da porta de saída. Mas a Tua verdade, Senhor, quando ela é revelada, nós acessamos a porta, acessamos os portões, porque os portões muitas vezes já estão abertos e nós continuamos presos por causa da cegueira, por causa das trevas, Senhor, que está, Pai, nos cômodos da nossa casa. Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, nesta hora, para que o nosso discernimento seja mais e mais aguçado, dia após dia, a cada vez que nós lermos a Tua palavra, que nós ouvirmos, meu Pai, assistimos uma live, ó Deus, que nós venhamos ter os nossos olhos espirituais abertos, que sejamos intencionais, que nós possamos colocar os nossos olhos diante de coisas que vão trazer verdade que liberta, e não coisas que vão massagear o nosso ego e alimentar o nosso pecado. Não permita, Pai, que nós venhamos ser enveredadas por esta sedução. Em nome de Jesus eu te peço agora que o mesmo Espírito que guiou a tribo de Issacar com discernimento dos tempos, que esse mesmo Espírito nos guie como mães com discernimento espiritual, para que venhamos proteger e interceder devidamente pelos nossos filhos, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Dá-nos sensibilidade para percebermos todas as movimentações do mundo espiritual, para que nós venhamos cooperar com o Teu Espírito, sendo instrumentos de cura e de libertação na vida dos nossos filhos. Não deixa, Senhor, que as distrações deste mundo nos tire do posto, Senhor, de mulheres que estão ali como sentinelas, meu Senhor. Não deixa, Senhor, que as lutas, que as dificuldades, ó Deus, que as tribulações, que os levantes e até mesmo os enredos que o inimigo prepara venham ser, Pai querido, motivos de nos afastar dos nossos filhos. Não permita isso, meu Senhor, mas que o propósito dos nossos filhos estejam alinhados com o propósito que o Senhor já tem para as nossas vidas, e que juntos, ó Pai, independentemente da distância, nós venhamos falar a mesma língua, uma linguagem santa, curada, purificada pelo Senhor. Ah, meu Pai amado, para que nós possamos, Senhor, ter discernimento, Senhor, a ponto de vermos, meu Pai, as portas espirituais abertas nas nossas vidas, nas nossas casas, meu Pai, que muitas vezes se abrem através de palavras, através de músicas, de séries que assistimos, de amizades e de conteúdos impróprios que nós permitirmos entrar nas nossas casas, que tem influenciado os nossos filhos. Livra os nossos filhos, Deus, dessas influências em um mundo corrompido, em um mundo seduzido. Eu oro pedindo ao Senhor nesta hora, Pai. Nós queremos agora nas cortes celestiais denunciar e repreender pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus todo tipo de influência do espírito de Afrodite, espírito de sedução, de luxúria, de engano, de prostituição espiritual. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sendo agora cingidos os nossos lombos, fortalecidos com toda a armadura celestial, tendo Jeová Sabaoth à nossa frente, o Senhor grande, guerreiro nessa batalha, o Deus vencedor em todas as batalhas, que nunca perdeu uma. Nós em Ti somos mais do que vencedores, Senhor. Nós vivemos nesta palavra agora, nos apropriando agora, cancelamos agora em nome de Jesus toda palavra, toda imagem, todo conteúdo, toda prática que tenha servido de porta aberta para esse principado agir, influenciar as nossas casas. Eu quero declarar agora em nome de Jesus que todos os nossos filhos são santos, são separados e são consagrados ao Senhor. Em nome de Jesus, como sentinelas, como intercessoras, nós viemos agora nas cortes celestiais rejeitar toda influência afrodisíaca
demoníaca, todo estímulo sexual precoce, toda contaminação no casamento dos nossos filhos. Nós rejeitamos agora todo encantamento que aprisiona a alma, que contamina a identidade dos nossos filhos. Nós rejeitamos agora e cancelamos a autoridade das trevas, declarando agora sobre todas as situações a autoridade que o Senhor Deus nos deu, a vara e o cajado que está na nossa mão para ser usada com autoridade, com palavras proféticas de vida e não de morte. São essas palavras que nós usaremos, é esse cajado que nós queremos usar, Senhor, para guiar as ovelhas. Porque, Pai, o cajado, Senhor, ele não serve para bater nas ovelhas, ele não serve, Senhor Jesus, para amaldiçoar as ovelhas. O cajado serve para guiar. A vara, Senhor, o teu cajado que guia, que consola, que direciona, que nós sejamos pastoras dos nossos próprios filhos, dando a direção, dizendo: você está indo por caminhos errados, falando em amor, venha para o centro da vontade do Senhor. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos todas as obras das trevas e nos posicionamos agora como mães proféticas, te pedindo, Senhor, nos dê força, nos dê ousadia, nos dê sabedoria, Senhor, nos ensina dia após dia a lutar espiritualmente como mães profetas, Pai, que nós sejamos como Débora, que se levantou como mãe em Israel, que sejamos como Ana, Senhor, que gerou em oração, que não tenhamos medo de confrontar o sistema, que não tenhamos medo de confrontar o pecado nos nossos filhos, que nós não tenhamos medo, Senhor, de levantar o padrão da Tua palavra dentro das nossas casas. Senhor, fortalece as nossas mãos para esta batalha, Senhor. Em todo o tempo, Senhor, nós queremos declarar agora, Senhor, com autoridade espiritual, profetizando a Tua palavra sobre os nossos filhos, Pai, porque a nossa posteridade, Senhor, será conhecida entre as nações, os nossos descendentes também serão conhecidos entre os povos. Todos quantos virem os nossos descendentes reconhecerão que na nossa descendência há a bênção do Senhor, a bênção do Senhor declarada em Deuteronômio 28. Ó Deus, nós renunciamos agora, Senhor, todo pecado, e junto, Pai, com a renúncia ao pecado, renunciamos também toda a maldição que vem com o pecado. Ah, meu Senhor, é no Teu nome que eu quero declarar agora, Senhor, que os nossos filhos são a herança bendita, são geração santa, são escolhidos por Ti, Pai. Eles são reconhecidos como filhos abençoados. Nós já estamos declarando isso sobre o futuro dos nossos filhos. Os nossos filhos andarão em sabedoria, em santidade, no temor ao Senhor, e nenhuma seta do inimigo, nenhuma sedução do mundo, nenhuma confusão de identidade vai alcançar os nossos filhos, porque eles pertencem ao reino e eles estão debaixo da autoridade de Jesus através das nossas idas, Senhor. Nós selamos agora esta oração, Pai querido, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, selando todas as batalhas espirituais que nós enfrentamos neste mês, mas nós selamos declarando a vitória, Senhor, ainda que os nossos olhos ainda não estejam vendo, Senhor. Ó Deus eterno, eu entrego em Tuas mãos agora cada clamor que foi feito, cada jejum, cada lágrima que foi derramada, cada planejamento, Senhor, cada posicionamento, cada intenção dessas mulheres. Eu oro agora declarando que o sangue de Jesus cubra a casa de cada uma dessas mulheres, que cubra toda a sua descendência, que haja libertação onde havia opressão, que haja clareza onde havia confusão, que haja pureza onde havia contaminação. Ah, meu Senhor, vai selando agora com o Teu Espírito todas as conquistas espirituais que nós recebemos e nos ensina a guardar aquilo que nos foi confiado, para que nós não venhamos perder, Senhor. Não deixa, Senhor, que venhamos jogar tudo por terra, Senhor, jogando no ralo aquilo que o Senhor já nos deu, Senhor, com tanta busca, com tanto jejum, com tantas renúncias. Quantas vezes, Senhor, nós jejuamos, oramos, renunciamos, fazendo tantas coisas, Senhor, e na hora, Pai amado, ó Deus eterno, da concretização final, Senhor, da nossa vitória, nós jogamos tudo pelo ralo, Senhor. Às vezes por causa de uma palavra que falamos, por causa, Senhor, da mágoa que não sai do nosso coração, que nós não deixamos o Espírito Santo tirar. Ah, meu Senhor, vem nos confrontar, Senhor, nos revelar. Traz luz, Senhor, sobre os nossos corações. Revela, Pai, a cada mãe aqui, Pai,
o que precisa sair dos seus corações, o que precisa sair dos quartos dos seus filhos. Ó Deus, a faxina que essa mulher precisa fazer na sua casa, Senhor. Deus, desperta ela para essa verdade, Senhor. Vai mostrando objetos, roupas, símbolos, músicas, jogos, livros, tudo que é ponto de contato, ponto de acesso ao inimigo. Revela, Senhor. Traz clareza no sonho, traz impressão no espírito, traz incômodo à alma desta mulher, Senhor. E que haja também posicionamento, Senhor, para que cada faxina física, Senhor, venha acompanhada também de uma limpeza espiritual profunda, Senhor. Que os quartos dos nossos filhos se tornem altares consagrados ao único Deus soberano, invisível, infalível, imortal. Que esses quartos sejam cheios da tua presença. Nós geramos isso, Senhor, em oração nesta hora. Encerramos agora esta oração em nome de Jesus, apresentando a ti cada filho. Senhor, eu não sei o nome deles, meu Deus, mas o Senhor conhece. Em nome de Jesus, vai apresentando aí o nome dos seus filhos, todos os filhos, vai apresentando aí ao Senhor nesta hora em oração, porque a bênção do Senhor está sendo liberada agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Com a autoridade do Senhor, eu quero profetizar agora, Senhor, sobre a vida desses filhos, dos quais essas mulheres estão citando os seus nomes. Eu já entrego nas tuas mãos as minhas filhas, Senhor, a Tayane, a Tailane, eu as consagro a ti, declarando agora, Senhor Jesus, que a descendência, Senhor, que o Senhor, Pai amado, me trouxe através delas, será, Pai, uma descendência de paz, de alegria, Senhor. O teu propósito, Senhor Jesus, não vai ser desviado. Elas não se perderão daquilo que o Senhor tem para elas. Eu declaro isso, decreto isso nas cortes celestiais e oro pedindo ao Senhor para que nos portais celestiais, que essa minha voz, que esta oração ecoe pelos portais do tempo, das estações, e que no tempo certo o Senhor cumpra todas as promessas que o Senhor tem liberado para elas, assim como para cada mulher que está, Pai amado, apresentando os seus filhos a ti nesta hora, Senhor, em oração, em nome de Jesus, com fé, na autoridade do nome de Jesus Cristo, com gratidão nos nossos corações. Nós estamos aqui declarando, encerramos esta oração, crendo na vitória espiritual sobre os nossos filhos, que já foi estabelecida no céu e será manifesta no tempo certo na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, querida. Deus te abençoe, Deus te renove as forças, Deus te fortaleça e permaneça em nome de Jesus. Receba essa palavra na sua vida. Glória a Deus. O Adão dizendo: eu recebo essa palavra para a minha vida em nome de Jesus. Ligo nos céus e na terra. É forte, poderoso. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é justo. Olha só, a Júlia falando aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, contos populares. Meu filho recebeu um livro para ler da escola, vou devolver, pois ele não vai ler. Olha só, o Espírito Santo já trazendo esse constrangimento. É uma batalha espiritual, é uma batalha cultural, é uma batalha espiritual nas escolas tão grande. Meu Deus do céu, cada um com suas dificuldades, né? Eu também tenho vivido as minhas, porém maior é o que está em nós. Vamos pedir ao Senhor discernimento, sabedoria, para que nós venhamos conduzir os nossos filhos ao centro da vontade do Senhor. Queridas, que o Eterno abençoe poderosamente a sua vida. Cele esse tempo, esse mês aqui no calendário gregoriano. Cele esse tempo também com honra ao Senhor por tudo que você aprendeu, por tudo que você viveu. Agora, como é que você vai honrar o Senhor? Colocando em prática. Você quer me honrar? Coloque em prática aquilo que você recebeu do Senhor. Porque eu recebi do Senhor aquele que eu vos ensinei. Vou usar essa frase aqui do apóstolo Paulo. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E amanhã nós nos vemos. Amanhã nós já iniciamos já com um novo cômodo da casa. Vamos para a área de serviço. E o Senhor já foi me trazendo revelação aqui na minha área de serviço, hein? O Senhor já me mostrou aqui meu armário na área de serviço ali. O Senhor já me mostrou bonecas e bonecas sendo tiradas, gente. Bonecas e bonecas, olha só. Tem muita coisa, muitas mensagens aí. Deus já vem já destrinchando um rolo aqui, que só a graça do Senhor. E por cristocidência, oremos e digamos assim, amanhã é um dia dito aí, 1º de maio, né? O dia dito, o dia do trabalhador. Ó, tem ligação com a vida profissional ou não tem? Percebe que o Senhor está no centro, no controle de tudo? Deus abençoe, em nome de Jesus.